Louvado seja Deus. Vamos estudar o texto de Marcos capítulo 15, 1 a 20, será a perícope desta manhã. No julgamento de Jesus e na sua acusação, a mão de Deus guiou-nos à salvação. Você veja, no momento de julgamento, no momento de acusação, no momento terrível, tenebroso da vida do nosso mestre, era a mão de Deus guiando o povo dele para a salvação. Obrigado, meu amado presbítero. Louvado seja Deus pela tua vida. Vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 5. Diz assim o texto do evangelista Marcos: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E diz que, amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Gente, você imagina se Jesus tinha um pelo de ovo para ser acusado? Nenhuma. Mas ele era acusado de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Vamos ficar até aqui, depois a gente continua. Era costume dos romanos ter a réplica do acusado. E como Jesus ficou calado, cumprindo a profecia de Isaías, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então diz que Pilatos muito se admirou. Ou seja, Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Plena. Vamos orar a Deus. Senhor amado, eterno, maravilhoso e bendito, ó Deus, abrir a tua palavra e pregar em nome de Jesus, pregar falando em nome do Deus poderoso, é uma alegria muito grande, é uma responsabilidade muito grande, é também uma expectativa muito grande, porque nós sabemos o poder que esta palavra tem. Esta palavra cura, esta palavra liberta, esta palavra sara, esta palavra redime, esta palavra transforma o pecador. Esta palavra nos tornou nova criatura. E agora, Pai, como nova criatura que somos, alimentamos-nos da palavra, porque é o alimento sólido da palavra que nos fortalece. Assim, fala o teu povo, ao coração, ao âmago do nosso ser, para que possamos crescer em graça e em conhecimento. E ao fim de cada estudo, ao fim de cada mensagem, ao fim de cada aprofundamento do texto sagrado, teus filhos amados, tuas ovelhas, Senhor, estejam mais maduras, mais fortalecidas na obra de Deus. Este é meu pedido, Pai. Esta é a minha oração para o povo do Senhor. Assim cremos, assim oramos, assim pregamos, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, amada pastora, em nome de Jesus. Amada igreja do Senhor, povo de Deus, ministros de uma nova aliança, herdeiros de toda a graça sobre graça, louvado seja Deus pela vida de cada ovelha em nosso ministério. Ficará registrado depois da edição somente este momento da mensagem. Então eu faço este momento, um momento de louvor, de gratidão pela vida de cada membro, cada ovelha do nosso ministério. Graças a Deus pelas vossas vidas. Estamos juntos nessa empreitada da fé para servir a Deus, cumprir a missão e glorificar o nome daquele que era, daquele que é
e daquele que há de vir, o nosso Senhor soberano Jesus Cristo. Júnior, depois eu acho melhor você ir lá para o computador, que o nosso irmão do computador acho que foi para o banheiro. Vai ter que passar os versículos. Ele estava dormindo, estava meio sonolento, deve estar lavando o rosto. Tá bom? Amada igreja de Cristo, louvado seja Deus, amado. Estava preocupado com o irmão. Estava preocupado, estava orando pela sua vida. Graças a Deus. Nós temos caminhado pelas páginas do evangelista Marcos e entendido a obra de Cristo Jesus, o Messias, Filho de Deus, Salvador de todo aquele que nele crê. Nosso Deus eterno, único e suficiente Salvador. E podemos estar aqui hoje, estamos em nome de Jesus Cristo, amado. É em nome dele que vivemos, é para a glória dele que nos movemos. E poder aprender com o evangelista Marcos, para nós, tem sido para nós motivo de grande alegria e estruturação da nossa vida espiritual. Temos visto ao longo desses meses o quanto Jesus trabalhou com as multidões, que muitas das vezes só iam por causa do pão e do peixe, o quanto Jesus labutou com os seus discípulos. Coração duro é coração dos discípulos, amados, de entender a palavra, de entender a revelação. Ora estão dormindo, ora estão reprovando Jesus, ora estão tentando desviá-lo da cruz, ora estão tentando expelir demônios sem sucesso, ora estão fazendo a obra de Deus na força da carne, sem orar, sem se consagrar. Mas como Jesus trabalhou na vida dos discípulos, a tal ponto que depois da sua ressurreição, e isso nós vamos ver especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, como se tornaram homens cheios do Espírito de Deus, a ponto de darem a própria vida pelo Senhor Jesus Cristo. Olha, digam glória a Deus por causa disso aí. Isto é maravilhoso. O quanto Jesus lutou contra a liderança religiosa hipócrita, a liderança religiosa que colocava um peso tremendo sobre a vida das pessoas, que eles mesmos não queriam mover nem sequer com um dedo, não é verdade? Ou seja, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. E Jesus foi lá, chutou o pau da barraca, literalmente, é verdade, apontou o dedo onde tinha, fez uma obra maravilhosa, e graças a Deus estamos 2023 anos depois dizendo que Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Então, o nosso Senhor Jesus é o Messias régio, ou seja, o Messias real, o Messias poderoso, é Ele, o tão esperado Rei dos judeus, davídico, que cumpriria as expectativas proféticas e daria forma plena ao reino divino, tão ansiado que Deus havia reservado para o seu povo. Você se lembra que a proposta do nosso altar, depois de ter pregado sobre Abacuque, próximo da destruição do templo em Jerusalém, em 586 a.C., depois dessas mensagens, nós voltamos para a monarquia, falando de Davi, falando de Saul, falando dos primeiros reis, falando do último juiz nacional, Samuel. E ali nós entendemos que aqueles homens, especialmente Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter sido segundo o coração de Deus, não era perfeito. E não poderia promover a salvação do povo, não é verdade? Então todos estes apontavam para quem? Qual é a grande mensagem do livro de Samuel? A grande mensagem hoje, pregando, olhando com os olhos do Novo Testamento: Jesus é o rei ideal.
Jesus é o verdadeiro rei. Jesus é o rei dos reis. Jesus é a rocha da igreja. Jesus é a rocha da igreja. Então, se podemos aprender muitas coisas com a vida de Davi, e continuamos aprendendo na palavra temática e profética desse ano, é que uma delas é: só Jesus é a rocha da igreja, amado. Se você colocar a tua expectativa e a tua esperança na minha pessoa, você vai se frustrar. E quando você passar em frente ao restaurante e ver que o pastor pesa 116 quilos e está comendo um prato de lasanha, você vai falar: gente do céu, estou decepcionado com o pastor. Está comendo um prato de lasanha quando deveria estar comendo rúcula, deveria estar comendo agrião, deveria estar comendo alface, deveria estar comendo figos, é verdade? Mas está comendo um prato de lasanha. Então você vai descobrir que o pastor tem as suas falhas, né? Se você procurar muito, você vai achar as falhas do pastor. Todos nós temos falhas. Se nós começarmos a olhar uns para os outros dos mínimos detalhes, vamos achar muita coisa, amados. Por isso Paulo disse: a ninguém conhecemos segundo a carne. E ele ainda vai além: se conhecemos o próprio Cristo em carne, já agora não o conhecemos mais. Aí vamos deixar essa mensagem para Atos dos Apóstolos, porque aí vamos falar do Cristo ressuscitado. Mas, amado, Cristo é a rocha da igreja, amado. É o rochedo da salvação, é o Messias. Ele veio e implantou o reino. O reino de Deus já começou a sua implantação. Quando Jesus saiu do deserto e foi tentado 40 dias por Satanás, quando ele saiu do deserto sem cometer nenhum pecado, ele era a figura do segundo Adão, porque o primeiro Adão pecou aonde? No paraíso. Tinha lá frutas de toda sorte, tinha figos. Cadê os figos do amado? Tinha os figos, tinha maçã, tinha melancia, tinha tudo, amado. Ele deu até o nome dos bichos. O cara mandava em tudo. Só olha para a vaca tem cara de vaca, não é verdade? Estou parafraseando o nosso amado pastor Cláudio. Tu olha para o macaco tem cara de macaco, não é verdade? Então o cara fazia tudo certinho, mas pecou, desobedeceu. Na verdade ele desobedeceu, e pela desobediência entrou o pecado. Mas Jesus venceu no deserto, amado. Venceu no deserto. Estava num jejum involuntário, não tinha o que comer. Você veja, mesmo fraco, mesmo debilitado, era mais do que vencedor em todas as coisas, amado. E quando saiu do deserto, sendo perfeitamente homem, o perfeito homem, sem pecado, saiu para amarrar aquele que era o valente. Ele entrou na casa do valente. Essa foi a implantação do reino esperado, davídico. Ele entrou na casa do mais valente, ele o amarrou, ele expeliu demônios, ele curou enfermos, ele libertou as pessoas cativas dos seus pecados e das suas humanidades, das suas falhas. Ele curou, ele libertou. Ele disse para aquela mulher adúltera: vai e não peques mais, porque você está curada, liberta, está sarada pelo poder do Cristo Jesus. Isto é maravilhoso, amados. Então este reino hoje continua no processo de implantação, será perfeita e totalmente implantado na volta de Cristo, quando todo pecado será extinto. Já não existirá mais a presença do pecado, e ele, com o sopro da sua boca, destruirá o anticristo, a besta, o falso profeta, e haverá um rebanho, um pastor para todo sempre diante do nosso Senhor Jesus. Então ali, Jesus em carne era o Messias, era ele que estava fazendo esse trabalho, essa implantação do reino de Deus, e fiel ao mandato do Pai até o fim. Amados, quando o filme Paixão de Cristo veio ao ar, a crítica foi muito grande. Filme muito violento, filme assim, assado. Você sabe, o filme nem mostrou tudo que Jesus passou,
Nem mostrou tudo, ele foi fiel, foi próximo, mas não mostrou tudo que Jesus passou. Apesar de tudo que Jesus sabia que estava por passar, ele não se desviou, ele cumpriu o seu mandato. Ele foi fiel e fiel até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Profeta por excelência, Senhor de senhores, que nos ensinou, através dos seus sofrimentos, através do seu exemplo, suas pegadas, que o essencial é colocar o serviço a Deus em primeiro lugar em nossa vida e priorizar as coisas celestiais ao lugar das coisas terrenas. Amados, antes de todas as coisas, Deus tem que ter a prioridade da nossa vida, amado. Porque se Deus não tem a prioridade, se existem coisas na nossa vida ou no nosso coração que tomam o lugar que pertence a Deus, isso se chama o quê? Idolatria. Isso é um desvio de conduta espiritual. Se você coloca o lazer, não abro mão do meu lazer no domingo, de manhã eu tenho que estar na praia, lá torrando e tudo mais. Então, amado, a praia tomou o lugar de Jesus na tua vida, amado. É verdade, nós não podemos abrir mão. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e eu declaro: todas estas coisas vos serão acrescentadas na tua vida, amado. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas pastor, eu estou com minha conta no vermelho, pastor, eu vou ter que fazer assim e abrir mão de alguma coisa porque estou passando uma necessidade. Amado, Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Alguma vez Deus deixou um filho dele envergonhado? Alguma vez Deus deixou um filho dele sofrer e morrer, você sabe, envergonhado? Nunca, amado. Em qualquer instância da sua vida, Deus será glorificado, amado. E olha, eu declaro que esse deserto que você está passando, amado, vai passar dando glória a Deus, amado. Tem um louvor que eu gosto do nosso irmão Lázaro. Ele dizia, acho que era do Lázaro, ele dizia: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E diz que alguém bateu lá na casa dele: mas se você é crente, por que você passa fome? Porque a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem. Amado irmão, e vai passando dando glória a Deus, amado. Por quê? Porque os olhos deste homem, chega um momento, os olhos espirituais de um seguidor de Cristo, ele é voltado especialmente para as coisas do reino. Amados, nós vamos passar lutas todos os dias da nossa vida. Mesmo depois de convertido, vamos lutar com os problemas da carne até o último dia. Qual é a tua debilidade? Pastor, a minha debilidade é o prato de lasanha. Vai lutar com ele até o último dia, mano. Mesmo depois de convertido, mesmo depois de batizado também nas águas, não tem problema, não adianta, mano. Martinho Lutero disse assim: eu achei que o meu velho homem fosse morrer afogado nas águas batismais, mas eu descobri que o danado sabia nadar. E nada bem mesmo, nada abraçado, amado. Ou seja, a única coisa que nos pode fazer vencer isto aqui, é o que nós vamos aprender hoje, é colocar os olhos em Jesus, é saber que Jesus, o Espírito Santo, Deus na nossa vida. Aí, amado, até um julgamento de acusação, quando você tem consciência do Deus que você está servindo, você sabe que ainda no meio disso tudo, Deus está te conduzindo em perfeita vitória, amado. Aí você vai perceber os reflexos disso aí. Quais são os reflexos? Você não vai trocar a sua confissão, você não vai ficar murmurando. Gente, eu não testemunhei aqui agora, estava lá no início do final do ano, começando a minha oração a me lamentar. Meu Deus, eu descobri através de um amigo, que nem eu sabia disso, tem um casal aí que se tornou um dos maiores empresários do Brasil, 160 não sei que lojas, vai espalhar do mundo todo, era membro da nossa igreja, era membro, e uma pessoa cheia de fermento carnal foi lá e arrancou o casal da igreja. E eu começando a me lamentar, falei: gente, se o casal fosse membro até hoje, 20 anos, meu Deus, nós já estaríamos muito além, muito mais avante. E Deus falou assim: meu filho, não chore o leite derramado, eu vou fazer muito mais além na tua vida, amado.
Eu vou muito além nesse ministério. Já estou levantando e vou levantar no meio do nosso ministério os maiores desse país para a glória do Senhor. Sempre, amado, creia na tua vida aí, amado. Eu oro por todos os irmãos e declaro desta forma: você vai bater as tuas metas, amado. Você vai avançar na tua vida, vai ser promovido no teu trabalho, amado. Deus vai te honrar, porque sabes, amado, que todo filho fiel que é honrado, ele honra a casa de Deus. Então Deus falou: está se lamentando, está chorando. Está chorando porque... É isso aí, amado. Ele cuida de você, amado. Ele cuida. Então, amado, Jesus foi fiel até o fim. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Veja lá o que Marcos, capítulo 8, versículo 31, diz a palavra do Senhor. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Fosse o quê? Rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Só está falando do sinédrio aqui, nada mais nada menos que o sinédrio, os líderes da religião da época. Fosse morto e que depois de 3 dias, olha aí a ceia do Senhor, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Jesus não tinha meia palavra, ele era claro. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, amado, Jesus, no meio de tudo aquilo que estava passando, estava mostrando: nós precisamos cogitar das coisas de Deus. Porque se no meio dos julgamentos e no meio das acusações, você começar a cogitar das coisas dos homens, poxa, sabe, ninguém vê, ninguém sabe, ninguém está vendo que eu estou sofrendo, eu sou um pobre, um coitado, eu sou isso, sou aquilo. Meu amado, Satanás entra por essa brecha aí e destrói a tua vida. Daqui a pouco tu está lá com o copo de caipirinha, bebe, cai, levanta, cai, bebe, cai, levanta, sai. Nada disso, amado. Nada disso, amado. Você vai beber da água da palavra de Deus, amado. E em nome de Jesus, amado. E muitas das vezes, eu digo isso como pastor, normalmente pastores passam muito por isso. Momento que o pastor está mais precisando de uma ajuda, de um amém, de um oi, de uma palavra, é o momento que vem mais problema ainda na cabeça dele. É o momento que vem mais chuva de pedreneira. Ou então vem alguém com a vida totalmente destruída. Eu estou morrendo, ora por mim. Vamos morrer junto. Depois a gente ora, louvado seja o Senhor. Mas é assim, e amado, quando nós fazemos a obra de Deus, Deus faz a obra na nossa vida, amado. Isso tudo, você veja quantas coisas nós podemos aprender pela experiência de Jesus, que Ele está passando para nós nas entrelinhas da palavra de Deus. Então, à medida que Jesus caminha inexoravelmente para a cruz, para o destino que o Pai lhe havia determinado, cumprindo o seu mandato recebido do Pai, esse movimento se acelera, o movimento para os desfechos das coisas se acelera. Você lembra? Judas ofereceu entregar Jesus aos líderes. Na última ceia, na iminência da morte, Jesus mostra a importância de celebrar a ceia. Já estava na porta, vai acontecer. Eles estão vindo. Em seguida foram para o Getsemane. Os discípulos dormiram. Jesus estava ali prestes a carregar o pecado da humanidade, transpirando gotas de sangue, amado. Por volta da meia-noite, recebe o beijo da falsidade, recebe o beijo da traição. E Jesus disse: Judas, com um beijo você entregas o mestre. Olha, amado irmão, amada irmã, muita gente às vezes vai estar lá dando tapinha nos ombros, abraçando, dando beijinho,
e por trás, amado, é falso com você. Esfaqueia, mente. Olha, uma das coisas que, graças a Deus, desde pequeno, na minha família eu aprendia isso. O que você vê aqui é o que eu sou, amado. Se alguém chegar para você, olha, o pastor Ângelo está ali por trás, fazendo trancinha, falando mal. Não, o pastor Ângelo não faz essas coisas. O pastor Ângelo tem algum problema comigo, ele vem para mim, conversa comigo, fala na minha cara, você está gordo, tem que emagrecer. Essa coisa de ficar de trancinha, blá, blá, isso é obra do capiroto, amado. Isso é obra do diabo. Amado, Deus abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina. Satanás tenta puxar o tapete da obra de Deus, sempre tentou dessa forma. Sempre. Então, isso tudo estava acontecendo. E durante toda a noite, Jesus foi submetido a um julgamento com falsas provas, falsas testemunhas, pessoas que estavam exigindo a condenação durante toda a madrugada, para que pela manhã, Jesus amarrado, que é o texto de hoje, fosse levado a Pilatos para ser julgado. Porque ser Jesus julgado por ser um falso profeta, por exemplo, Pilatos não estava nem aí. Isso não é problema de Pilatos. Então Jesus foi entregue como um amotinador, alguém que estava se colocando como rei, para se tornar o rei de Israel. E aí era um problema para Pilatos. E a pergunta dele foi: tu és o rei dos judeus? Aí vamos lá agora, versículos 56 a 65, diz a palavra, Marcos capítulo 14, versículos 56 a 65. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era o quê? Coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, o rei da cocada preta, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E aí Jesus, versículo 62, é o centro deste momento, respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. A Shekinah de Deus vai cobrir a terra, amado. Na volta de Cristo Ele virá com poder e glória, amados irmãos, e todo olho verá, inclusive os que o transpassaram, inclusive os que o julgaram e condenaram. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram ele réu de morte. Você veja, amado, versículo 65, puseram-se alguns a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto, dar-lhe murros, e a dizer: profetiza! E os guardas o tomaram abofetado. Ou seja, cobriram o rosto de Jesus, davam-lhe um soco, davam-lhe uma bofetada e diziam: profetiza quem foi que te bateu. Era um escárnio. Era um escárnio. E eles pegaram a pessoa de Jesus Cristo, Senhor de senhores, amarraram e o entregaram a Pilatos como um amotinador que se queria postular como o rei dos judeus contra César. Porque essa era a expectativa, especialmente dos zelotes. Um Barrabás. Era pegarem armas e lutar contra Roma, lutar contra o poderio de Roma. Mas Jesus, quando veio implantar o seu reino, Ele mostrou diferente. Não era desta forma a luta que Jesus veio implantar. Ele veio mostrar que Ele era o Cordeiro de Deus para vencer os pecados, para vencer as trevas, para vencer todo o poder e prisão espiritual e libertar o seu povo e tornar o seu povo cabeça e não cauda, vitorioso sobre as trevas, amado.
Então ele foi entregue. Mas eu quero lhe dizer, amado, foi entregue debaixo da soberania de Deus. E eu quero declarar esta manhã para esta igreja, nesta manhã, e para aqueles que me ouvem: Deus é soberano sobre a tua vida, amado irmão. Então este Deus soberano sobre tudo e sobre todos, Ele tem o controle até sobre o mal que está presente no mundo. Você acha que Jesus foi entregue porque os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos fizeram lá uma trama durante toda a madrugada, aliançado com Judas, que iria entregar o Senhor, para que entregasse Jesus? Você acha que eles foram os protagonistas desta obra? Não foram. O protagonista foi Deus, amado. Foi Deus. Deus estava no controle de tudo. E graças a Deus, Deus está no controle da humanidade hoje, amado. Então nesse texto nós vamos ver isto. Vamos ver que toda a humanidade compartilha a culpa pela morte de Jesus. Amados, todos nós o colocamos na cruz. Aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para você. Mas Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz, amado. Diga glória a Deus por isso. A sua morte foi vicária, ou seja, a sua morte foi substitutiva. Ele tomou o nosso lugar na morte, para que nós vivamos a sua vida. Por isso nós declaramos agora como Paulo: logo já não sou eu quem vive. Diga aí: Cristo vive em mim, amado. Cristo vive em mim, amado. Ele vive em você. Cristo está vivendo na tua vida, amado. Literalmente. Isso não é uma frase filosófica: Cristo está vivendo no meu coração. Ó, que lindo. Não, amado. Cristo está vivendo dentro da tua vida, amado. O Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, você está cheio do Espírito Santo, amado. Quem é que tem o Espírito Santo na sua vida, amado? Você já creu em Jesus? Você já confessou Jesus como teu Senhor e Salvador? O Espírito Santo está na tua vida, amado. Que você continue se enchendo do Espírito de Deus, amado, transbordando do Espírito de Deus. Que você manifeste os dons do Espírito, o fruto do Espírito, e aonde você passar, amado, como a sombra de Pedro curava, amado, onde nós passarmos, nós levemos a glória de Deus junto conosco. Então nós precisamos ter a consciência de que toda esta obra foi vicária. Nós tivemos parcela de responsabilidade. Agora, ouça que isso também está no texto. A cruz não absolve o pecador automaticamente. Antes, é por meio da cruz que se recebe a oferta do perdão e da reconciliação. Mas só se recebe o perdão e a reconciliação se você crê, por meio da fé. Não é automaticamente, existiu a cruz, toda a humanidade está perdoada. Não, você precisa de crer. E outra coisa, esta fé não é mérito seu. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, amado. Oh, Deus seja louvado. O dia que o coraçãozinho se abriu e disse: eu recebo. O primeiro amor, você vê tudo rosa, tudo azul, você vê tudo, oh meu Deus, aleluia, amado. Foi o Espírito de Deus que habitou. O Espírito de Deus entrou na tua vida, amado. Neste momento você foi batizado, revestido, amado. E aí eu pergunto: existe qualquer outra obra que seja mais poderosa do que o Espírito Santo na tua vida? Não, não existe. Agora, Paulo diz: não apagueis o Espírito. Aí você não lê a Bíblia, aí você não tem uma vida de oração, aí você falta os cultos da igreja, aí na hora da live você prefere ver Jornal Nacional. Só tem duas boas notícias: boa noite e boa noite. Que entre um boa noite e outra é só ladainha.
Amado, melhor você estar se enchendo do Espírito de Deus, amado, alimentando o teu espírito. Eu declaro, tu és mais do que vencedor, amado, sobre todas as obras da carne, sobre todas as obras do mundo, sobre as tuas debilidades, deficiências, em nome de Jesus, amado. Receba aí a tua vitória em Cristo Jesus. Então, ideia central do texto: confirmado por Pilatos como rei dos judeus, dá-se aqui continuidade à revelação de 14:62 que nós lemos. Eu sou filho do Deus bendito, e vocês verão a minha volta em nuvens, em poder e grande glória. Então aqui em 15, 1 em diante, capítulo 15, dá-se continuidade a essa revelação. Jesus é o Messias, é o juiz escatológico. Agora, nesta condição de julgado, humilhado, sofredor, escarnecido, era necessário, porque quando Jesus nasceu, amado, e quem não consegue ver a cruz no Natal é porque não entendeu. Porque quem foi que nasceu? Quem nasceu foi o Cordeiro que seria imolado. Por isso isso tudo era necessário. Então Jesus estava cumprindo seu mandato, cumprindo as escrituras proféticas, para que por meio de Jesus, por meio dele, muitos fossem salvos. Assim disse o profeta Isaías. E eu declaro, amado, que tu és um destes salvos em Cristo Jesus, amado. Que nós possamos orar e declarar: Senhor, salva a minha família toda, meu Pai. Que tu alcance a minha família, alcance os filhos, alcance esposa, marido. Você sabe, que possamos viver, eu e a minha casa, servindo ao Senhor. Que existem palavras que são declaradas como se fosse uma promessa, e que não é bem assim que o texto diz. Não é bem assim, senão todo cristão teria sempre toda a sua família convertida, e nem sempre é isso que acontece. A palavra de Deus é que está errada, ou é a interpretação da palavra que está errada? É a interpretação. Por isso, amado, eu tenho gastado pestana e pedido a Deus: Senhor, refaz toda a minha teologia, toda a minha vida, porque quando eu colocar os pés no altar da igreja, eu quero ser fiel totalmente à palavra de Deus. Eu quero que o povo do ministério que o Senhor me traz a pastorear seja crente Bíblia. Sabe aquele crente bereano, crente chato, crente Bíblia? É o crente da igreja Cristo Vive Missão. Aí nós dizemos o que dizemos tradicionalmente: se está na Bíblia, eu creio. Se não está, eu não creio. Louvado seja o Senhor. Então o julgamento do capítulo 15 é romano. As acusações são dos líderes judeus, mas o controle de todas estas coisas está nas mãos de Deus. Então, em todas as cenas da paixão, parece-nos, amados, às vezes dá uma sensação que o mal está no controle, que o mal parece ter vantagem. Gente, Jesus foi traído por um amigo próximo, Jesus foi amarrado, acorrentado. Os principais sacerdotes, escribas, anciãos, o sinédrio, aquela gente toda que tinha uma influência terrível com Roma, toda essa gente entregou Jesus. Parece que o mal está com vantagem. Os líderes têm ódio de Jesus, as multidões são inconstantes. Amados, uma semana antes, a multidão estava dizendo: Hosana! Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e botava ramos para Jesus entrar. Uma semana depois, como é que estava a multidão? Crucifica-o, crucifica-o, nós queremos Barrabás, solta o ladrão e prende o capitão. 2023 anos depois a coisa não mudou, amado. Solta Barrabás. Tomar ter cuidado com as coisas que a gente fala aqui, senão a gente vai preso. É verdade, amado? Então, amado, mas as multidões são inconstantes. As multidões só as misericórdias. Aí você vê o poder indiferente de Roma. Roma foi lá e lavou as mãos.
lavou as mãos em indiferença aos líderes judeus, mas também em indiferença a Jesus. Ele tinha o poder de libertar Jesus, mas crucificou. Então veja lá o capítulo 15, que é o texto, versículos 6 a 15, diz assim: ora, por ocasião da festa, já vimos que Jesus foi levado para Pilatos, amarrado. Pilatos interrogou, Jesus ficou calado, Pilatos ficou admirado. Aí o versículo 6 entra uma nova sessão dentro daí do capítulo. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer um que eles pedissem. Havia um chamado Barrabá. Barrabá significa, ironicamente, filho do pai, um dos significados. Bar, que é filho, Abba, pai, filho do pai. Ou seja, eles soltariam o filho do pai errado, porque o filho do pai verdadeiro seria crucificado. Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume, ou seja, escolheu um para soltar. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Agora veja o versículo 10. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Veja lá, o pessoal estava cheio de inveja no coração. Cheio de inveja. Por quê? Porque sabia que Jesus, até momentos antes, tinha as multidões por Jesus uma grande admiração. Você veja a inconstância das multidões, amado. O povo que antes admirava Jesus, agora manda crucificar. Às vezes não dá para entender o caminho da sociedade. Gente, será que as pessoas não estão enxergando que aborto é uma aberração? As pessoas não estão enxergando, amado, toda essa coisa que acontece. Isso é uma aberração. Amados, que Deus livre a nossa nação de todo mal, amado. Que Deus livre. Aí ele diz: mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamaram. Agora Pilatos estava alfinetando os líderes religiosos. Ele é o rei dos judeus, vai crucificar o teu rei. Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou para ser o quê? Crucificado. Então, amados, eu vou lhe dizer uma coisa, que a palavra de Deus nos ensina como doutrina bíblica. As más intenções daqueles que cercam Jesus iriam cumprir os propósitos de Deus. Olha, as más intenções das pessoas que te cercam, amado, seja onde for, serão usadas para cumprir os planos de Deus. Nós devemos ser simples como a pomba, diga amém, e prudente como a serpente. Às vezes você é convidado para ir lá, sei lá onde, no lugar aí, tem gente de fora. Cuidado com o que você come, com o que você bebe. Esse cara quer que você engorde mais, joga lá uma linguiça no meio, joga lá um salaminho. Eu estou querendo fazer dieta, o cara bota lá um negócio. Não pode. Aí às vezes você leva um amiguinho para dentro da sua casa e o amiguinho está de olho na tua mulher. Cuidado, mano. Está repreendido, mano. Não é? Mas olha, eu declaro, amado, que as más intenções serão usadas por Deus. Deus vai cumprir os propósitos dele na tua vida, amado. Nada vai impedir. As más intenções dos irmãos de José cumpriram a vontade de Deus. Verdade? Um tinha inveja, o outro falou: ih, lá vem o sonhador, ele acha que vai ser alguma coisa na vida. Ih, lá, não sei o que. Vamos fazer uma coisa, vamos acabar com ele. E fizeram a vontade de Deus. E no final das contas, estava todo mundo indo lá comer na mão de José. E José fez o quê? Raivoso.
Agora que vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Agora eu vou rodar a baiana que vocês, sabe, quando eu estava lá, vocês fizeram, puxaram, tentaram me dar a banda, agora eu vou arrancar o pescocinho de todo mundo. Não. Falou, está todo mundo perdoado. Sabe por quê? Porque os planos de Deus nunca deixariam de ser cumpridos, nem por causa das suas más intenções. Então, amado, seja fiel, diga amém por isso, amado. Seja fiel. Então, esse tema, de que Deus está no controle, apesar das más intenções, apesar dos inimigos, apesar de parecer que o mal está no controle, é Deus que está no controle. Este tema é importante em toda a Bíblia Sagrada, especialmente em Apocalipse, pois a Bíblia diz que Satanás é uma figura fracassada. Diga amém por isso. Satanás é uma figura fracassada. Dizia um antigo pregador: é um gato desdentado. Ainda prega, é um gato desdentado. E é verdade. Por quê? Ele sabe que pouco tempo lhe resta, e tudo que ele faz e a besta faz estão debaixo do domínio de Deus. Amado, nada sai do domínio de Deus, amado. Veja lá em Apocalipse 13, versículo 5 a 8, diz assim, olha lá: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 40 dias e 2 meses. Depois, versículo: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Pois foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Versículo 8: e adorá-la-ão, quem? Todos os que habitam sobre a terra. Quem? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, amado, foi-lhe dado, calma, volta um pouquinho, foi-lhe dado, amado, foi-lhe dado para quê? Para quê? Quando você aperta a espinha, um troço pula, sai fora. Ou seja, apertou o mundo. E quem é que vai adorar a besta? Vai adorar a besta os que não foram escritos no livro da vida, amado. Você e eu seremos aqui perseguidos, quizá até mortos, muitos, grande maioria, mas não nos curvaremos ao anticristo nem à besta. A nossa adoração é somente ao Senhor Jesus Cristo, somente a Ele, amado. E aí diz o grego, essa frase foi-lhe dado, o verbo é didomi, é dado, é permitido. Ou seja, Satanás só fez aquilo que lhe foi permitido. Satanás só pode fazer aquilo que lhe é permitido. Amado, Judas já foi para o lugar que ele era próprio. Já era próprio, já era o lugar dele. Então, tudo que as forças do mal realizam precisa ser autorizado por Deus. Está debaixo do domínio e do comando de Deus. Então, no julgamento de Jesus, era Deus que estava no controle, amado. Os acontecimentos todos estavam sendo conduzidos por Deus. Cada aspecto estava sendo conduzido por Deus, porque haveria uma obra de redenção a ser realizada. Nós seríamos redimidos dos nossos pecados, amados. Então, esse também é um elemento crucial das provações que nós vivemos. Ou você acha que as provações que você vive, Deus está dormindo? Ou como diz o filme, Deus está morto? Não, amado, Deus está vivo, Ele reina, Ele é soberano. Veja que o apóstolo Pedro disse, capítulo 1, versículos 3 a 9: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada onde? Nos céus para vós outros. Então, antes de qualquer coisa, amado, há uma herança de Deus reservada nos céus para você, amado. Antes de qualquer coisa, você vai chegar no céu, porque esse é o plano de Deus.
nada vai impedir. Mas pastor, o barco balança para lá e para cá, e parece que vai naufragar. Amado, às vezes o barco até quebra, mas você chega lá nadando, porque Deus é fiel. Isso aqui é ponto pacífico. Agora olha o versículo 5 em diante: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário. E quem é que determina o que é necessário ou não? Deus. Se Deus achar necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que você seja envergonhado, para que você caia, morra, para que o diabo pisoteie a tua cabeça, e para que não sei o quê. É isso aí que diz? Não, claro que não. Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra da revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo, olha lá, o início do versículo agora aqui, o fim da vossa fé, o quê? A salvação da vossa alma, amado. Então, às vezes, vamos louvar o Senhor, amado. Aleluia. Às vezes vem problema de um lado e chuva de pedra de outra, e julgamento e acusação, e arrumam falsas testemunhas, e acusavam Jesus de muitas coisas. Gente, eu fico imaginando que mente criativa daquele povo. Que mente criativa daquele povo para arrumar muitas acusações contra Cristo Jesus, o amor ambulante, o amor que andou entre nós. Mas tudo isso estava debaixo do plano de Deus. E quando você olha a outro exemplo, Romanos 8, diz que nós oramos sem ter conhecimento da vontade de Deus, mas o Espírito que conhece a vontade de Deus, ora por nós com gemidos inexprimíveis e garante. O que é que o Espírito garante? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está no controle de tudo, amado. Deus está no controle de tudo. Então todos os aspectos da nossa vida são paralelos a Jesus, no sentido de que Deus é soberano e nos guia segundo a sua compaixão e misericórdia. Amado, a compaixão de Deus está sobre a tua vida. Então, o julgamento é romano, sim. Acusações são do líderes judeus, sim. Para quê? Para que os propósitos de Deus quanto à cruz fossem realizados e o perdão fosse oferecido. Marcos 15, 16 a 20, vamos rápido. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o Petrório, e reuniram todo o destacamento. Reuniram a turma toda, chama todo mundo. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Isso aqui é tudo escárnio, estão escarnecendo de Jesus. Como lhe diziam, ave César, estão dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe a púrpura, porque púrpura era uma cor real, uma cor da realeza, muito cara inclusive, e o vestiram das suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Então, amados, ouça, não apenas os judeus e os romanos, mas todos nós colocamos Cristo na cruz, já compreendemos isso. Foi pelo nosso pecado. Jesus, quando estava no alto da cruz, orou de que forma? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava lá, antes de tudo, cumprindo o mandato do Pai, por amor a nós, para nos salvar. Ou seja, a cruz era o meio pelo qual nós seríamos alcançados pelo amor de Deus e salvos em Cristo Jesus, glória a Deus. Então o servo sofredor tomou sobre si a condenação dos pecados da humanidade, e em razão disso,
Ele pode declarar justos e livres diante de Deus todos aqueles que creem e aceitam a sua oferta sacrificial. Ou seja, o amor de Deus, Paulo diz que a gente tem que conhecer a altura, a profundidade e a largura. Ele é tão alto que só poderia vir do céu. Diga glória a Deus. Ele é tão profundo que é capaz de salvar o mais vil pecador. Ele é tão largo que ele salva a gente de todas as nações, línguas, povos e etnias. Mas ao mesmo tempo, ele é tão estreito que só salvará todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Então, o sacrifício de Cristo substitutivo. Em sua morte, Jesus provê vitória sobre o pecado, sobre a condenação, sobre a morte e torna possível a salvação eterna. Amado, nada poderia nos dar salvação, mas Jesus te dá a salvação. Né? Você é um salvo, diga graças a Deus por isso. 1 Coríntios 15, 50, estamos nos 3 minutos finais. Isto afirma, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque uns morrerão antes de Jesus voltar, e outros estarão vivos quando Jesus voltar. Então seremos todos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Volta, filho. Já está querendo transformar a incorruptibilidade antes do... Meu Deus do céu. E o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha lá: tragada foi a morte pela vitória. Vamos louvar ao Senhor. Vitória conquistada por quem e aonde? Por Jesus na cruz do Calvário. Só Ele poderia nos dar essa vitória. Só Ele. E aí diz 55 e diante: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Aí depois de mostrar tudo isso, Paulo vem de forma majestosa e diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra de quem? Do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amado, você sabe às vezes aquele dia que vira uma chave assim, vira um negócio, e tu sai pregando para uns 50 num dia só. Aí saiu pregando para todo mundo, parece que nada aconteceu, tu chega em casa arrasado, meu Deus, preguei para todo mundo, nada aconteceu. No dia da glória, mano, quando você estiver lá na glória, aí você vai lá: ih, aquele fulano que eu preguei naquele dia, aquela irmãzinha. Amado, o vosso trabalho não é em vão, amado. Não é em vão. Daí eu concluo, amado, dizendo algumas coisas. Às vezes parece que o mal triunfa sobre a humanidade. Quando a gente pensa em Auschwitz, pessoas mortas, feitas de experiência, às vezes parece. Mas eu vou lhe dizer que Deus está inteiramente no controle, e a seu tempo derrotará o mal de forma absoluta. Já está derrotado, já está debaixo dos nossos pés.
Mas de forma absoluta, diante do mundo, a presença do pecado e do mal será absolutamente aniquilado. E a cruz do Calvário é o ponto central sobre isso tudo. A vitória sobre as forças espirituais do mal tem a cruz como centro. Veja Colossenses capítulo 2, 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, questão religiosa, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando o quê? Todos os nossos delitos. Olha aí, amados, você sabe quem é o nosso maior inimigo? É o pecado. Somos nós mesmos que damos brechas para o pecado. Então o pecado é a maior arma contra nós. Jesus te perdoou de todos os delitos, amado. Aí ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Olha lá a cruz, amado. Olha lá, na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso que Pedro, que cogitava das coisas dos homens, estava sendo usado, influenciado por Satanás para desviar Jesus da cruz. Jesus falando: cabe ao Filho do Homem morrer, sofrer e ressuscitar. Não, Jesus, não. Satanás sabia, amado. Olha, é na cruz, foi na cruz que Jesus triunfou sobre Satanás, amado. Lá no alto da cruz, quando todos achavam que a causa perderia o valor, nossa, ele foi crucificado, Jesus estava rogando pelos seus tosquiadores. Jesus é lindo, amado. A obra de Deus é maravilhosa, é tremenda. É tremenda. Então a cruz é ponto central sobre a vitória sobre as forças espirituais do mal e a vitória sobre o poder da carne que era sobre nós. Olha só, todos nós estávamos debaixo do pecado e éramos prisioneiros do pecado e nada podíamos contra o pecado, mas uma vez que passamos pela cruz, e vamos ver isso, em Cristo Jesus somos regenerados. Você pode vencer o pecado, amado. Você tem Jesus na tua vida? Você foi crucificado com Cristo Jesus? Então você pode vencer o pecado. Você pode dizer não para o pecado. E olha lá o que a palavra diz em Gálatas 6,12: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, ou seja, aqueles que vivem uma religião morta não conseguem praticar o que é do Deus vivo. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem aonde? Na vossa carne. Está vendo? A minha religião prevaleceu. O versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. 16: e a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, ovelhinha amada, eu preciso terminar aplicando esta mensagem. E lhe digo: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas ela é o poder de Deus para os que são salvos. Você é um salvo. Então, se você crê, por ser salvo, que soberanamente Deus conduziu todas as coisas, como continua conduzindo, inclusive conduziu Jesus até a cruz, por misericórdia de nós. Então, amado, se você sabe que Deus conduziu Jesus até a cruz, Deus Pai conduziu Jesus, Deus Filho, até a cruz, por amor de nós, então eu lhe digo, por misericórdia, viva para esta misericórdia.
O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você vai experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, amado, os propósitos de Deus contra a cruz foram realizados. O perdão foi oferecido e você foi um salvo. Você é um salvo. E como salvo, viva para Deus. Diga amém por isso. E eu termino com João 3,16, que prova tudo isso que eu estou falando num versículo. Toda a mensagem que eu preguei hoje está resumida aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Volta lá, filho. Porque Deus, o grande doador, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, a grande dádiva, para que todo o que nele crê, a grande necessidade é a fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande propósito. Receba Jesus, creia Jesus, confesse Jesus e viva para Deus. Assim seja, assim diz o Senhor.